Vai parecer um pouco louco o que eu vou perguntar, mas vocês já viram casos de pessoas que sofreram algum tipo de acidente ou que tiveram um problema de saúde e depois disso ganharam uma habilidade diferente? Eu sei que parece coisa de história de super-heróis, mas na vida real, essas pessoas são chamadas de savantes. E essas pessoas deixam os cientistas de todo o mundo fascinados. Infelizmente, muitas dessas pessoas ficaram com algumas sequelas e não conseguem fazer a atividade mais simples, como se relacionar com pessoas. Por outro lado, elas desenvolvem habilidades acima da média em área como a música e a matemática. Meu nome é Ivan Lima e é sempre um prazer ter você aqui no nosso canal. Durante longos anos de sua vida, Tommy Macchio foi um verdadeiro vigarista, criminoso e viciado em drogas. Pessoas assim podem até mudar, mas é um processo longo e complicado. Mas com Tommy foi diferente. Quando ele tinha 51 anos de idade, algo inesperado quase o matou. Ele teve uma hemorragia cerebral. Com os dois lados do cérebro sangrando, ele foi obrigado a ser submetido a uma cirurgia complexa. Por fim, acabou que tudo saiu como planejado, exceto por um pequeno detalhe. Tommy adquiriu uma habilidade que não tinha antes. Tommy começou a escrever poesias. E o problema é que, conforme o tempo passava, o desejo de escrever poesia só aumentava, até que se tornou um hábito compulsivo. Segundo Tommy, quanto mais ele escrevia, mais ele queria escrever. Era como uma droga. Depois de um tempo, além do desejo de rimar, ele passou a ter uma obsessão ainda mais bizarra. Ele passava horas pintando. Em alguns dias, ele chegou a passar 19 horas seguidas pintando. Quando não havia mais telas, ele pintava as paredes da sua casa, o teto e até o chão. Segundo uma equipe de neurocientistas que estudaram o caso de Tommy, a hemorragia cerebral inundou o seu lobo frontal com sangue, responsável pela criatividade. De alguma forma, isso desativou uma inibição natural que impede que esta seção funcione em segundo plano na maioria das pessoas, deixando-a sempre trabalhando a todo vapor. Outro caso bem curioso é de um homem chamado Jason Padgett. Muitas pessoas que têm a síndrome de Savant nasceram com suas habilidades, mas no caso de Jason, ela surgiu de uma maneira diferente. Quando tinha cerca de 30 anos de idade, no ano de 2002, ele foi assaltado e agredido de forma brutal. Os agressores chutaram a cabeça de Jason várias vezes. Felizmente, ele sobreviveu e parecia que tudo estava completamente normal. Porém, tempos depois da agressão, quando ele estava quase 100% recuperado, Jason começou a ver fórmulas matemáticas em tudo. Segundo os relatos de Jason, ele via fórmulas em todos os lugares e, desde então, passou a desenhar as coisas da vida. Em vez de números, os desenhos eram compostos por formas e padrões complexos. Quando os neurologistas examinaram seu cérebro, encontraram algo incrível. Como parte do cérebro havia sido danificada, o órgão usava outras seções raramente utilizadas para compensar a parte danificada. Por pura sorte, as áreas recém-ativadas de sua mente o transformaram em um gênio matemático. Jason viajou o mundo contando sua história e escreveu um livro sobre suas experiências. Sua fama teve uma consequência inesperada. Um dos homens que o atacou, a quem Jason jurou vingança por muitos anos, entrou em contato e demonstrou grande pesar pelo ocorrido, que atribuiu ao álcool e às drogas. Jason, mostrando ser um indivíduo evoluído, aceitou o pedido de desculpas e o parabenizou por ter mudado de vida. O caso de Franco Magnani também chamou a atenção de especialistas ao redor do mundo. Franco Magnani nasceu no ano de 1934, em Pontito, Itália, uma cidade toscana próxima de Florença. Franco tinha uma vida completamente normal até que, em 1942, seu pai veio a falecer. Ele ficou completamente chocado com o acontecimento. Logo depois,
A Segunda Guerra Mundial devastou a vila em que Franco morava. Os dois acontecimentos mexeram tanto com o emocional de Franco que ele acabou sofrendo de transtorno compulsivo. Mas será que traumas assim podem ativar alguma habilidade? Desde que ficou doente, ele passou a ter sonhos vívidos da vila em que morava. Os sonhos eram tão reais que ele usou as lembranças para pintar dezenas de quadros das cenas da sua infância. O mais assustador é que as casas, ruas e toda a vida foi pintada com o máximo de detalhes. Para ser mais exato, com uma perfeição incrível. Seus quadros são cheios de casas de pedra, arcos, paisagens de colinas e antigas ruínas etruscas. Cada uma das centenas de quadros tem um grau de detalhes tão similar à visão real que chega a ser espantoso. Em uma exposição no ano de 1989, as pinturas de Franco foram expostas junto a fotografias dos mesmos locais retratados. Pelo que podemos ver, alguns acidentes fazem as pessoas se tornarem artistas incríveis. O mesmo aconteceu com Derek Amato. Há mais ou menos 13 anos, Derek sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão. Ele não só sobreviveu, como aflorou em si várias habilidades. Derek passou a ser um gênio da música. Segundo ele declarou em uma entrevista, seu cérebro processa continuamente quadrados brancos e pretos que se movimentam da esquerda para a direita pelo visor da sua mente. Ele conta que seu cérebro compõe músicas 24 horas por dia e que esses quadros, preto e branco, o auxiliam na hora de tocar instrumentos como guitarra, baixo, percussão e, principalmente, piano. Ele conta que costumava escutar sua avó tocando na igreja e chegou a fazer aulas de bateria, mas nunca conseguiu ir adiante. Atualmente, Derek Amato é um grande artista. Ele faz cerca de 12 concertos por ano, faz especiais de TV e já até escreveu um livro contando a sua história. Um caso bem parecido é de um homem chamado Tony Cicoria. Ele era um cirurgião ortopédico que um dia chuvoso foi fazer uma simples ligação para sua mãe no orelhão. Quando estava prestes a terminar a ligação, ele foi atingido por um raio que por alguns segundos o matou. Tony foi levado rapidamente para o hospital, onde foi reanimado e voltou à vida. Mas o evento deixou algumas sequelas. Tony relatou ter ficado lento e com uma péssima memória. Depois de tempos, ele também percebeu o desejo intenso de ouvir músicas e tocar piano. Na verdade, ele comprou um piano e quando começou a tocar o instrumento, parecia que ele já sabia tocar há muitos anos. Assim como o caso de Derek, Tony se tornou um grande músico. Ele passou até a compor canções e a mais famosa delas se chama The Line Sonata, ou Sonata do Raio, em tradução livre. E quando um acidente, em vez de despertar habilidades, te faz voltar a enxergar e a escutar? Em 1971, Edwin Robinson sofreu um terrível acidente de caminhão, que o deixou cego e parcialmente surdo. Ele viveu assim durante muitos anos, até que em 1980 ele foi atingido por um raio, enquanto estava do lado de fora de casa. Na verdade, o raio atingiu o chão, mas a força era tanta que o deixou atordoado. Na mesma noite, sem explicação alguma, Edwin recuperou a audição e sua visão. Um milagre? Bom, talvez. Os médicos analisaram o caso do Edwin e confirmaram que ele realmente tinha recuperado os 2 sentidos. Essa história parece mentira, não é? Mas basta você fazer uma breve pesquisa na internet para confirmar o fato. Na época do acontecimento, Edwin participou de vários programas de televisão onde ele e sua esposa relataram todos os detalhes da história. As crianças também não estão livres, né? Nikolai Kryagliashenko, um garotinho russo, é uma das pessoas mais jovens do mundo que obtiveram habilidades depois de sofrer algum acidente. Quando ele tinha apenas 12 anos de idade, Nikolai, sem querer, encostou em uma lâmpada e foi eletrocutado. Felizmente, ele acabou sobrevivendo. O problema é que quando ele acordou no dia seguinte e foi tomar seu café da manhã, algo muito estranho aconteceu.
Ele deixou uma colher cair e, quando abaixou para pegá-la, ele viu que, na verdade, o talher tinha grudado no seu corpo. Nesse dia, ele descobriu que o acidente tinha feito ele virar uma espécie de Magneto da vida real, o personagem da Marvel que é capaz de gerar campos de força magnéticos. Ele descobriu que seu superpoder não se limitava a talheres, mas também a coisas como moedas. Segundo o menino já relatou em entrevista, os copos não grudam no seu corpo, mas certa vez ele disse que conseguiu mover um sem tocá-lo. Segundo especialistas, é impossível alguém desenvolver essa habilidade por causa de um choque. Na verdade, os especialistas acreditam que ele deve ter comido algo que o torna magnético, que naturalmente sairia rapidamente do corpo de qualquer maneira. Sabe aquele ditado de que há males que vêm para o bem? Pois é, acho que esse ditado se enquadra bem para os casos que contei hoje para vocês. Bom, eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!